Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. No ano de 2014, comemora-se 150 anos do lançamento de uma obra belíssima da doutrina espírita, que ao longo deste tempo tem trazido consolações e esperança a inúmeros corações que a conhecem. O tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, Fé, Amor e Consolo. E para conversar conosco, convidamos José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Aura. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Faço questão aqui de ressaltar o quanto esse programa tenha sido assistido, viu? Porque as pessoas me falam, né, que assim, com regularidade tem assistido aí o programa Espiritismo em Ação. Isso para a gente é um motivo de alegria. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita aqui, a gente observa que as pessoas em casa, os telespectadores, estarão ouvindo e se beneficiando também com essas verdades, né? Levando o Evangelho para todos os lares, né, Revoredo? Em especial o Evangelho. Revoredo, antes de adentrarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente, perguntamos: qual o valor de um livro espírita para a alma humana? Larissa, essa pergunta é muito oportuna. Se a gente se arremeter à época do Cristo, quando, descrito por João, no capítulo 14, versículo 15, ele nos promete enviar no futuro um Consolador. Ele até intitula como Espírito de Verdade. E esse Espírito da Verdade, ele viria trazer coisas, ensinamentos, orientações que naquela época a humanidade ainda não estava apta a receber. Não estava pronta, naquela época ainda não tinham alguns fundamentos que seriam necessários para que a doutrina espírita pudesse ser compreendida. E aí o próprio Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele afirma que chegados são os tempos de que os homens conheçam a verdade. E essa verdade então veio. Agora a questão é como fazer com que essas verdades, esse Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, pudesse chegar aos corações dos homens. Se popularizem. Se popularizar, né, e alcançar, chegar nos corações. Porque aí vem uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes muito interessante, que nos diz que chegados... Na verdade, ele afirma que hoje o Consolador prometido traz ao mundo mestres de esperanças. E o instrumento escolhido é o livro. Essa orientação do Dr. Bezerra de Menezes, ela se encontra no Reformador, na revista Reformador, publicada e editada pela Federação Espírita Brasileira, foi na edição de abril de 1987. E aí, quando ele assim, fala de forma tão enfática que o livro é esse instrumento escolhido pela espiritualidade para que essas mestres de esperanças pudessem ser distribuídas, a gente já verifica aí a importância do livro, né? A importância de um bom livro. E olha que antes também já se era... feitas observações dos espíritos sobre a importância do livro nesse sentido, né? O livro espírita tem esse papel de propagar o espiritismo, né? Consolando os corações. Consolando os corações, levando as devidas orientações, essas verdades. O Dr. Bezerra de Menezes mesmo, nessa mensagem, ele diz que é como se o coração do Mestre Divino estivesse palpitando no seio do mundo. E o livro traz aí essa oportunidade de fazer com que ele possa ser conhecido. O Humberto de Campos também fala isso, né, se não me engano, no Reformador de 1969, quando ele afirma que existia um questionamento lá no plano espiritual de como fazer com que o espiritismo se propagasse. E aí lá eles afirmam que o instrumento também escolhido foi o livro. Porque ele era capaz, fala que era um monumento capaz de reter essas verdades eternas aí, levá-las aos homens, superando os séculos. E seria um instrumento valiosíssimo. E ficando como documento para a história, inclusive. Documento para a história. E quem lê um livro, lê um livro espírita, você está lidando com o autor que o escreveu. Então é fundamental isso. Na leitura do livro, a gente tem contato direto com o autor. É como se estivéssemos ouvindo o autor. Então, quando lemos, por exemplo, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em contato direto com ele, com o autor, porque as suas verdades estão ali sendo narradas, estão ali sendo descritas, e a gente sente como se ele estivesse falando realmente a nós. Quais são os principais temas que a doutrina espírita traz em suas obras? Do que
é falado nos livros espíritas? São muitos temas interessantíssimos, né? Eu, lógico, destaco aqui a questão mesmo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata de lembrar aquilo que Jesus havia ensinado sobre uma nova visão, né, à luz da doutrina espírita. E aí são vários temas ligados ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, as demais obras que relatam e falam sobre a doutrina traz temas interessantíssimos, como, por exemplo, a imortalidade da alma, né, como, por exemplo, a vida espírita, ou seja, o mundo espiritual, né, e a vida dos espíritos nesse mundo espiritual, a relação que esse mundo espiritual tem com o mundo físico. Por que é que nós sofremos tanto? Por que sofremos tanto? E orientações e temas que lidam diretamente com realidades que a gente vê no dia a dia. Então é por isso que são temas muito interessantes, muito importantes e que são plenamente atuais. Impressionante isso. Nós estamos aí comemorando mais de 150 anos de doutrina espírita e, aliás, se aproximando até a 160, mas são temas atualíssimos, como o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Há mais de 2000 anos escrito e você o lê e em nada se defasa, porque são verdades eternas, né? Parece verdades que foi imutáveis. feito para hoje. São verdades imutáveis e essas verdades, elas não têm tempo na história, né? Ela realmente repercute em todas as épocas. O Evangelho segundo o Espiritismo faz parte de um conjunto de obras compiladas por Allan Kardec e é sobre esse tema que o nosso programa de hoje fala. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, Fé, Amor e Consolo. Revoredo, nós encerramos o bloco anterior falando sobre as obras compiladas e comentadas por Kardec, que são chamadas as obras básicas da doutrina espírita. Quais são os objetivos dessas obras? Muito bem, essas obras, como você mesmo já afirmou, são obras básicas da doutrina. Elas fazem a base para que o edifício fosse construído. É dali que se tem os fundamentos, os princípios, que são, a partir dali, destrinchados, discutidos, estudados. Então, são obras fundamentais e que têm o objetivo de criar condições para que esse edifício da doutrina espírita, vamos assim dizer, fosse a partir dali construído. Nós vemos que o próprio Livro dos Espíritos, o primeiro deles, o primeiro dessas obras básicas, o primeiro a ser lançado, ele tem um papel fundamental, porque ele apresenta a doutrina espírita aqui para a humanidade. Então é um livro muito didático, um livro de perguntas e respostas, e que traz condições para que as pessoas possam conhecer o Espiritismo de uma forma muito simples, e de uma forma didática também. Tem um desencadear de ideias que fazem com que qualquer leitor possa compreender essa doutrina espírita com tranquilidade, com facilidade.
E assim são as demais obras, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? Na ordem foi primeiro publicado o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, a Gênese. Então são 5 obras básicas da doutrina, porque são basilares realmente, né? Trazem os conteúdos principais, é a partir dali que se desdobrou o que hoje também conhecemos, porque a própria doutrina espírita, ela é progressiva, ela também evolui, ela também avança. À medida que a humanidade vai tendo condições de receber novas orientações, assim acontece. E o próprio Kardec já havia afirmado isso. E interessante perceber que essas obras básicas, elas dão o básico, mas dão condições para que a espiritualidade possa trazer essas verdades passo a passo, desdobrando ainda mais o que conhecemos como doutrina espírita. Qual foi o contexto histórico, Revoredo, em que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Muito bem. Na verdade, os espíritos programam grandes revelações. Tudo é muito bem programado, né? A grande primeira revelação, nós podemos destacar aqui, a de Moisés, teve todo um contexto histórico na época para poder receber essas orientações. A mesma coisa a do Cristo, né? Você vê que a expansão do Império Romano na época foi algo premeditado, foi algo já preparado pela espiritualidade, para que quando surgisse o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pudesse espalhar ali durante todo aquele império e daí para o mundo. Agora, na época do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante ressaltar que a humanidade como um todo já estava ansiosa por verdades que precisavam vir para responder questões que até então estavam sem respostas. A humanidade, muitas das pessoas já não acreditavam, principalmente em algumas interpretações do próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foram deturpadas, que foram traduções, não foram interpretações equivocadas, e que a humanidade já questionava muitas dessas interpretações, e muitos desses equívocos também. E o Espiritismo veio, nessa época, trazer luz a essas orientações, fazendo o que Jesus falou lá para João, que nós mencionamos no início, quando ele menciona para João que esse Consolador, ele traria outras verdades, né, esse Espírito da verdade, e verdades que fariam também lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito, só que com orientações a mais. E assim aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz uma explicação mais detalhada do Evangelho de Jesus, ele detalha, ele explica, na verdade, algumas passagens que ficaram aí, muitas delas sem serem totalmente compreendidas. Inclusive, você falando nisso, Revoredo, na introdução do Evangelho, Kardec fala sobre os objetivos da obra. Quais são especificamente os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec menciona mesmo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele até relata que o próprio Evangelho de Jesus poderia ser dividido em 5 partes. Ele fala lá que poderia ser dividido na parte que tratasse, por exemplo, sobre os milagres, uma parte que pudesse tratar sobre a vida comum do Cristo, né, as passagens do dia a dia, a vida comum de Jesus, né, uma outra parte poderia ser tida como as predições feitas por Jesus, uma outra parte que são algumas palavras, alguns termos que acabaram sendo utilizadas como fundamentos para a criação de alguns dogmas do catolicismo. Mas tinha uma 5ª parte, que ele se ateve a essa parte, que é o ensino moral. O ensino moral, Kardec afirma, que era comum a todos. Então, ninguém questiona se devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ninguém questiona as bem-aventuranças, né? As orientações foram dadas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em cima dos ensinamentos de Jesus, é que o Evangelho segundo o Espiritismo foi pautado. Trabalhou-se a partir desses ensinos de Jesus, né, e dando a opinião dos espíritos superiores sobre o que Jesus quis dizer na época com aquele ensino, com aquele ensinamento. Então, são orientações muito interessantes. Às vezes a gente percebe, por exemplo, tem tem orientações do Evangelho segundo o Espiritismo que fundamentam verdades
que nos deixa, que clareia realmente aquilo que no passado às vezes era gerada dúvida. Aí pessoas que tinham dúvidas sobre algumas passagens e mesmo alguns ensinos de Jesus, e com a orientação que os espíritos superiores trazem a respeito desse assunto, clareia, a gente entende melhor o que Jesus quis dizer com isso, né? Que contexto histórico isso estava contido e o que ele quer realmente, o ensino que ele poderia trazer para cada um de nós. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, Fé, Amor e Consolo. Revoria da maior parte de O Evangelho segundo o Espiritismo trata das bem-aventuranças trazidas por Jesus. Qual a importância das bem-aventuranças e como a doutrina espírita as compreende? Muito bem. As bem-aventuranças, conforme os espíritos superiores, são a carta magna do cristianismo. É a essência principal. É considerada como uma carta magna porque ele realmente ele dá orientações muito interessantes àqueles que buscavam Jesus, buscavam orientação, buscavam consolo lenitivo, né? Então, as bem-aventuranças davam consolo àqueles que não compreendiam o porquê, por exemplo, sofriam. Então, quando você fala bem-aventurados aqueles que sofrem, né, porque eu vos aliviarei, e dava essa esperança, primeiro que demonstrava claramente a preexistência do espírito após a morte, porque ele estava falando àqueles que ali se encontravam que seriam bem-aventurados, mesmo aqueles que estavam no final de suas vidas. E aí se pergunta, mas em que momento que eu vou ser bem-aventurado, né? Se eu já sofri a minha vida inteira, ou se eu tenho, por exemplo, uma enfermidade que ela não vai ter cura. E isso já nos faz pensar um pouquinho quanto à questão mesmo da imortalidade da alma, mas também da reencarnação, que no futuro teríamos oportunidade de gozarmos aquilo que plantarmos no presente. Então é muito claro isso aí também. E as bem-aventuranças, ela vem trazer orientações muito importantes que trazem esse consolo que Jesus, na época, trouxe com tanta maestria, né? Afinal de contas, é o governador do nosso planeta. A sua sublimidade, a sua elevação espiritual, ele tinha capacidade de, ali no alto do monte, fazer a prece que todos nós conhecemos aí como Pai Nosso, né, de uma forma tão bela, tão magnífica, e que fizesse até hoje, fizéssemos refletir sobre as orientações que ali estão contidas. Então, as bem-aventuranças como um todo, ela traz consolo, orientação, traz dicas também que fortalecem para todos a esperança. Acho que isso é um ponto fundamental, né? E estimula em cada um a fé. Por isso que nós estamos falando aqui do Evangelho, vinculando o Evangelho ao amor, à fé, à esperança.
E as bem-aventuranças, elas representam muito disso. E faço questão de reafirmar. Como dizem os espíritos superiores, está destacado inclusive num livro chamado O Sermão do Monte, né, que Rodolfo Caligares, é uma publicação feita pela Federação Espírita Brasileira. Ele coloca já no título, né, no subtítulo dessa obra, isso, falando que o Sermão do Monte era a carta magna do cristianismo. Nós vamos assistir agora uma matéria que fala um pouco sobre Kardec, a codificação das obras básicas, e o Evangelho segundo o Espiritismo é uma delas. Acompanhe conosco. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o pedagogo de Lyon, na França, foi educador, escritor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, foi tarefeiro incansável na obra da codificação espírita. 5 obras basilares do Espiritismo foram carinhosamente compiladas por Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, além do profundo trabalho realizado com o desenvolvimento da Revista Espírita e outras obras complementares. Sempre analítico e racional, Kardec foi denominado por Flammarion de o bom senso encarnado. Da Falange de Jesus, contou também com a colaboração de muitos tarefeiros na complementação e continuação de seu trabalho, os quais se destacam Rustem, encarregado do trabalho da fé, Leon Denis, no campo filosófico, Gabriel Delany, missionário da estrada científica, e Camille Flammarion, descortinando os céus para mostrar-nos a pluralidade dos mundos habitados. Preocupado com a educação integral do ser, o pedagogo lionês assevera: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Através das mãos incansáveis de Kardec, a doutrina espírita teve suas bases formuladas, que se desdobram em tantas outras obras consoladoras, revivendo o cristianismo em sua essência. Revoredo, como é que o Evangelho segundo o Espiritismo pode estimular a nossa fé e a nossa compreensão sobre o atual momento em que nós vivemos? O Evangelho segundo o Espiritismo estimula a fé porque as verdades de Jesus são clareadas também para os momentos atuais. E são também trazidas e falam diretamente ao nosso coração. Quando a gente lembra, por exemplo, da forma que está descrito lá no livro Paulo e Estevão, Gesiel, quando recebeu das mãos de Pedro os pergaminhos com o Evangelho, com a passagem de Jesus, ele ficou emocionadíssimo. Lá no livro fala que ele não leu, ele comeu as orientações que ali continham, né? E a gente percebe que a esperança de Gesiel surgiu de uma forma muito intensa, né? Ele comenta-se então que vários daqueles trabalhadores na época do cristianismo primitivo tinham essa condição de que aqueles, apesar como o próprio Gesiel não conheciam Jesus, passaram a conhecê-lo a partir do Evangelho. E nos dias atuais, o Evangelho segundo o Espiritismo também faz esse papel com algo mais, com essas orientações dos espíritos superiores, relatando o que Jesus quis dizer, ou até não querendo interpretar ou complementar de forma alguma, mas clareando para o nosso entendimento, que ainda é muito pequeno, né, o que Jesus queria dizer a respeito daquela passagem, daquele ensino. Então, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse poder, de poder clarear para nós, entendermos melhor o que Jesus quis dizer para nós, para a humanidade, com aqueles ensinos, com aquelas passagens, com aquelas parábolas, e que nos traz condições de conhecer melhor o Evangelho, melhor Jesus. E interessante também dizer, Larissa, que essa obra tem um valor fundamental, porque foi a obra que apresentou e que deixa muito claro que o Espiritismo é uma religião ligada ao cristianismo, é uma religião cristã, né, que tem como base os ensinamentos, os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que outras obras também vieram para trazer orientações dos Espíritos. Talvez a principal que veio depois do Evangelho segundo o Espiritismo tenha sido os 4 Evangelhos, a revelação da revelação.
porque ali o Evangelho, ele pego na sua, assim, completo, de forma completa, né? Desde o primeiro ao último versículo. E lá a gente vê que Rustem, ele reúne esses ensinamentos, né? E faz com que, permite com essa obra, nos dar condições de analisar o Evangelho como um todo. Aí sim a gente vai compreender pontos ou passagens da vida de Jesus que eram até então incompreensíveis. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse papel fundamental de nos apresentar o Espiritismo, de nos trazer, despertar em nós a fé, a esperança, e faz com que a gente tenha condições realmente de amar Jesus como sublime, como divino mestre, como divino cordeiro, como divino pastor, enfim, como médico de nossas almas, né, e tantos adjetivos que nós poderíamos aqui relatar. Revoredo, para finalizar o programa, como é que nós podemos vivenciar o Evangelho em nosso dia a dia, colocando em prática tudo que nós conseguimos aprender dessa obra maravilhosa? O próprio Evangelho, né, Paulo, na verdade, no Atos dos Apóstolos, comenta que, em uma de suas epístolas, que a fé sem obras, ela é morta. E nós temos, então, que aprender a pôr em prática aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. É evidente que nós trazemos conosco enfermidades morais, né, enfermidades da alma, né, com chagas que são difíceis de serem curadas, mas que precisam ser trabalhadas, para que a gente possa, a cada momento, melhorar um pouquinho mais. O conhecimento de si mesmo é algo fundamental para nos auxiliar, para facilitar com que a gente possa ter condições de fazer com que as verdades de Jesus sejam vividas, né? Sejam cumpridas, sejam vivenciadas mesmo por todos nós. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplar de Agenda Reforma Íntima, que é um instrumento importante, um instrumento interessante para nos auxiliar nesse processo de reforma íntima. Daqui tem em cada dia, Larissa, tem uma vivência em torno do Evangelho, uma orientação a respeito, tem, por exemplo, meta do dia, meta do mês, até sugestão para prece diária. Essa Agenda Reforma Íntima, editada pela editora Alta de Souza, traz. Isso é um instrumento, uma ferramenta interessante para nos auxiliar nesse processo. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Que você tenha uma excelente semana e o programa Espiritismo em Ação fica por aqui. Muita paz, até o próximo programa.